Minha inscrição aqui para falar contra esse projeto tem a ver com ser contrário a uma determinada lógica de austeridade fiscal que, na verdade, tem levado a problemas graves aos estados que hoje estão com grandes dívidas ou outros estados. Por isso, inclusive, nossa bancada votou contra também a urgência do pacote de ajuste fiscal aqui do governo Lula. Mas eu queria falar primeiro do que a gente está discutindo aqui. Os estados que têm dívidas podem aderir agora a um programa de refinanciamento durante 30 anos. E neste processo, governador Cláudio Castro, acho que esse projeto tem um ponto positivo, porque ele mexe em algo que nós sempre criticamos nos regimes anteriores de renegociação das dívidas dos estados, que é a questão dos juros. Esses juros absurdos, abusivos, que impedem que qualquer dívida seja paga. Então ele mexe num ponto essencial, e este é o dado positivo. Para aqueles que não estão familiarizados com o tema, ele permite que o Estado possa ter zero de juros, ele vai ter correção pela inflação, zero de juros, se ele antecipar parte da dívida, ou se ele colocar 2%, é uma das hipóteses, num fundo garantidor equalizador entre todos os estados, e investir 2% em segurança, saúde, educação. Este é o ponto absolutamente positivo. E esse é o ponto que pode levar a bancada do PSOL, uma parcela dela, ou toda ela, a votar favoravelmente. Mas seguimos com alguns problemas. Um deles diz respeito a essa pergunta que o deputado Glauber aqui fez. Continuamos com regimes de limitação de aumentos e reposição salarial e recuperação de carreira de servidores públicos. Nós continuamos dizendo, na nossa opinião, não é o servidor que tem que pagar esta conta, porque ao fim e ao cabo quem paga a conta é a população do próprio Estado. Do mesmo jeito que a população paga ao pagar esses juros, porque quem paga a dívida é o dinheiro do contribuinte do Estado, quem paga também pelo fato do servidor não ter reajuste, plano de carreira, é a população que tem seus direitos negados. E ainda, um segundo elemento, governador, muito preocupante nesse relatório. Esse debate da antecipação de royalties como forma de amortização da dívida. Nós sabemos, e eu fui candidato a governador em 14 e 18, que o que levou o Rio de Janeiro para o buraco foi a sistemática antecipação de dívidas, de receitas, antecipação de receitas, junto com isenções fiscais absurdas. E se a gente não fizer, e aí, o dever de casa não é o que o Kim Kataguiri está falando, é outro. De inverter a lógica econômica. 30 segundos, presidente, só para terminar. Se inverter uma lógica econômica especializada do Estado do Rio de Janeiro, não fizermos uma verdadeira revolução econômica no Rio de Janeiro de desenvolvimento, não há renegociação de dívida que resolva, e não é sobre as costas dos servidores, e muito menos antecipando receitas, que muitas vezes sempre foram no Rio de Janeiro essenciais para, por exemplo, pagar o salário de aposentados, que a gente vai resolver o problema da dívida. Por isso me inscrevi contrário. A gente tem o costume de ler, debater, discutir, e esse eu vou seguir fazendo. E, inclusive, agradecer ao relator por ter acatado 2 emendas que nós apresentamos, que ajudam ao UERJ, ao ENF, a ciência e a tecnologia no Estado. E, nesse ponto, eu quero agradecer ao deputado Dr. Luizinho por acatar as emendas. Vamos ao debate.